Olá, dominadores da língua portuguesa! Eu sou a Marina Santiago e hoje eu vou dar uma dica muito importante que eu considero fundamental para dominar a língua portuguesa, que é sobre análise sintática. Então fique aí que eu já vou falar sobre isso, mas antes, você já sabe, né? Inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu, deixe seu like para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo e que você quer sempre receber notificações, e para a gente também entender que você quer que os nossos vídeos continuem aparecendo para você, continuem trazendo novas dicas de português. Tá bom? Então vamos lá? Vamos pro assunto? Bom, outro dia eu coloquei uma análise sintática no meu Instagram e foi muito interessante, as pessoas interagiram muito, disseram que achavam também da frase que eu coloquei lá como exemplo. Eu sugiro que se você ainda não me segue no Instagram, me siga, porque é uma plataforma diferente, lá dá pra gente interagir muito mais. Eu compartilho um pouco de outras questões lá também, sem ser a língua portuguesa, falo um pouco de disciplina, como estudar melhor para concurso, para vestibular. Te convido a me seguir lá pra gente poder interagir dessa forma também. Então vamos lá, o que é sintaxe? O que é sintaxe? Primeiramente, vamos entender isso. Sintaxe é a parte da gramática que estuda os elementos de uma frase, assim como as suas relações de coordenação, de subordinação, de concordância e ordem. A ordem também que elas aparecem na frase. Ok? Entendido isso, que sintaxe é o estudo dos elementos de uma frase e as relações que eles têm ali entre eles, vamos então entender o que é uma análise sintática. Primeiramente, a gente tem que saber o que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período. Por isso, eu vou dar alguns exemplos para vocês e vou também explicar o que é cada um deles. Toda vez que a gente se comunica com alguém, a gente tem que dar um enunciado completo, certo? A outra pessoa só nos entende se a gente der um enunciado completo. Se eu estivesse aqui falando gramática, português, inscreva-se, YouTube, acho que não, né? Não me entenderia. Por quê? Porque não seria um enunciado completo. O que a Marina está querendo dizer com essas palavras? Então, para você me entender, eu preciso te dar um enunciado completo. E toda vez que isso acontece, a gente chama de frase. Então, qualquer coisa que a gente fale que tenha um enunciado completo, frase. Bom dia, frase. Olá, frase. Adeus, frase. Tudo isso é uma frase. Agora, será que tudo que é uma frase a gente pode dizer também que é uma oração? Aí não. Para ser uma oração, precisa ter verbo. Verbo. Então, por exemplo, esses exemplos que eu dei agora. Bom dia, adeus, olá. Não tem verbo. Embora elas deem o recado, o enunciado é completo, o recado é passado perfeitamente. Mas elas não têm verbo. Então a gente não pode dizer que uma é sujeito, outra é predicado, a gente não pode dizer nada disso. Só podemos classificar no máximo como masculino, feminino, como interjeição, no caso do adeus, mas não podemos dizer muito mais do que isso. Já quando nós temos um verbo na frase, aí nós temos uma oração, aí nós temos um sujeito, nós temos um predicado, nós podemos analisar essas relações entre os elementos da frase, ok? Então, frase é uma oração, é uma frase também? Sim, né? Por exemplo, os alunos estudam na biblioteca, uma frase, mas que é uma oração também, porque tem verbo. E já período, o que é período? O período, ele pode ser composto de uma oração ou mais orações. Marina, mas espera aí, um período só vai ter várias orações, como é que isso vai acontecer? Quando houver dois verbos. Ah, entendi, Marina. Então, por exemplo, se eu falo os alunos estão estudando na biblioteca,
tem dois verbos, então nesse caso são duas orações. Porque nesse caso o estão está como um verbo auxiliar, só para o verbo estudar, para dizer que eles estão estudando. Então, nesse caso, é uma locução verbal, não funciona como um verbo só. Se eu digo assim, os alunos estudam na biblioteca para se preparar para a prova. Aí tudo bem, temos dois verbos em duas situações diferentes. Temos o verbo estudar e o verbo preparar. E aí nós temos um período composto por dois verbos, né? Com duas orações também, ok? Então essa é a diferença, frase, oração e período. O período, ele é uma frase também? Também é uma frase, tem sentido completo, é uma frase. Mas nem tudo que é frase é oração, nem tudo que é frase é período. Mas tudo que é período é frase? Sim. Tudo que é oração é frase? Sim. Né? A frase começa na letra maiúscula e termina na pontuação final. Isso tudo é uma frase. Tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado, vocês tenham entendido. Então, eu vou agora... nesse vídeo, eu vou falar sobre um tema polêmico que causou lá no Instagram, para vocês entenderem também. Por exemplo, quando eu falo Maria, outra xícara de café. Maria, vírgula, outra xícara de café. Me diz aí o que vocês acham dessa frase. É uma frase apenas? É uma oração? É um período? O que vocês acham? Me responde aí. Quem respondeu que é uma frase, tá certo. Então, embora, como eu falei, essa frase tem um sentido completo? Tem, até porque se ela não tivesse um sentido completo, ela não seria frase. A gente entende perfeitamente que uma pessoa quer outra xícara de café e pede isso a Maria, mas ela não usa nenhum verbo para isso. Então a gente não pode pressupor verbo nenhum, a gente só pode dizer que é uma frase de sentido completo. Tá bom? Então, muito obrigada por terem assistido. Faz para analisar sintaticamente, como é que você faz para perceber se é uma oração, se é um verbo, se é um período. Vamos interagir também. Grande abraço e até o próximo vídeo.